Ok, senhoritas e senhores, vamos para a segunda parte da nossa aula. E eu peço licença a todos porque eu preciso relembrar a oitava série. Eu não estou falando que você não fez a oitava série, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre tua capacidade cognitiva. Mas é que, do mesmo jeito, quando a gente vai lá estudar o grau de desprotonação de um ácido fraco, chega uma equação de segundo grau, né? Lembra lá do ensino da química geral, química analítica quantitativa, né? Precisou dar um tempo para lembrar, né, o que era x', x2'. E a gente já fez isso em outras vezes aqui na quântica, quando pegou aquela parte de comutação, né? Então, propriedade associativa, propriedade comutativa, isso é álgebra bem básica. E aí, claro, tem que dar uma relembrada às vezes. Tem que dar uma relembrada lá que a derivada do número de Euler elevado a x, lá, e elevado a x, né, permanece ali aquelas propriedades, né, de derivada, relações trigonométricas, e agora vai ser válido uma delas, uma propriedade que tem a ver com matriz, tá? É importante agora. Haja visto que a gente estava verificando como escrever uma função de onda com mais de um elétron, o conteúdo que segue agora é melhor aproveitado quando você relembra o que é uma matriz. Tá? Então, vou pegar aqui uma matriz, e não quero ficar de algebrismo sem noção, mas é só para mostrar umas propriedades das matrizes que vão fazer total sentido para nós. Estou colocando uma matriz aleatória aqui. Tá? Uma grande dica aí é que você pode usar o Wolfram também para resolver determinante de matriz. Uma maravilha, tá? Aquele mesmo Wolfram lá que a gente usa às vezes para calcular integral e tal, verificar a ortogonalidade. Joguei uma matriz nada a ver aí para aleatória. Nada a ver, termo horrível, né? Uma matriz com alguns números aleatórios, tá? 3, 1, 5, 4, menos 2 e 1, 3, 2, 7. Tá? Qual que é o determinante disso daí? Você lembra como fazer um determinante? O determinante de uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2, deixa eu pegar aqui uma matriz 2 por 2 bem facinho aqui. Vou pegar aqui isso aqui, por exemplo, ó, 3, 6, 4, 2. Ou qualquer matriz do tipo também, só para não colocar número aqui também, ó, A, B, C, D, né? C, D. O determinante dessa matriz ABCD, que poderia ser essa mesma ali, né, do 3, 6, 4, 2, o determinante é necessariamente expresso como AD menos BC. Né? Ou seja, ele até desenhava. Pega isso daqui e subtrai disso daqui em vermelho. Né? Então, se você quiser fazer esse determinante aqui, ó, é 6 menos 24. Né? 6 aqui, 3 vezes 2 é 6. 24 aqui. Então, 6 menos 24 dá menos 8. Né? Então, diagonal principal, diagonal secundária. Né? Até eu tive que lembrar umas coisas aí. Mas e cadê o ADBC dessa matriz aqui em cima? Se torna bizarro. Daí tinha... Eu lembro da teoria de Sarri, alguma coisa assim, né? Escrevia Sarrus, que auxilia a expandir, né? Então você pega uma matriz 3 por 3 e expande ela em cofatores e aí resolve. O que dava um trabalho do caramba, né? Você tinha que pegar esse expandir em cofator, era justamente pegar excluir uma linha em uma coluna. Quando você exclui uma linha em uma coluna, né, você vai pegar aqui a primeira linha e a primeira coluna,
você tem uma matriz 2x2. Tá? E aí isso aqui, esse cofator, né? Você tem que pegar essa matriz 2x2 remanescente, que eu vou deixar aqui em amarelinho, ó, bonito. Então, ó, você pegou a primeira linha e a primeira coluna, é a mesma coisa que você multiplicar isso aqui, ó, menos 1, é a iésima linha, mais a jésima coluna, né? E multiplicar isso pela matriz restante sem a iésima linha e a jésima coluna. Ou seja, para fazer isso aí, era mais ou menos isso, né? Pegar... e antes você ainda tem que multiplicar o número aqui, né? Se multiplica... Então, ó, tá vendo aqui o primeiro número aqui é o número 3, então 3 vezes menos 1, mais 1, mais 1. Aliás, esse primeiro mais 1 aqui não tem nenhum sentido de estar ali. Opa. 1 mais 1. Multiplicando tudo por menos 2, 1, 2, 7, que é a matriz que sobrou. E aí você pega isso e soma com o que? Daí você retira... Agora vai ficar complicado. Aí, deu boa. Você retira, sei lá, a segunda coluna e a primeira linha e faz o mesmo. E aí, então, a tua matriz 2x2 vai ser isso daqui, que eu estou deixando em amarelo. Isso daqui mais isso daqui, né, em amarelo. Que vai dar mais um termo mais ou menos igual a esse, né? Então, pega o número 1, multiplica por menos 1 sobre a jésima linha e coluna. E aí faz mais isso para mais uma vez, isso para a última etapa ali, né? Ou seja, quando você simplesmente exclui da jogada essa linha aqui e essa coluna, sobra essa nova matriz 2x2, e aí vai. Não vou fazer tudo isso, tá? Porque, pelo amor de Deus, né? Não convém. Mas, fazendo todo esse algebrismo, claro, daí aqui você tinha que resolver esse determinante ali, tem que ir resolvendo os determinantes, que é simplesinho. Mas o fim da história é para que tudo isso? Para achar o determinante, deixa eu limpar isso aqui, para achar o determinante de uma matriz 3x3, tá? 4x4, então Deus me livre, né? Já vou passar, o determinante disso daqui é igual a menos 3. Acredita em mim, é isso. Pode pôr no Wolfram também, fica a dica aí, tá? Vai no Wolfram e pede, tem como escrever uma matriz, é bem simples. Só vai colocando entre colchetes ali as linhas, separando as colunas por vírgula, e você constrói uma matriz. E aí só clica lá, determina, dá para você colocar uma matriz 5x5, 10x10, é uma maravilha. Não precisar de papel milimetrado. Beleza, então o determinante dessa matriz aí que eu fiz é menos 3, né? Agora, se eu pegar aí uma outra matriz, ó. Só deixa eu tirar esse vermelho aqui para manter um padrão. Então, beleza, se dá por vencido que é esse valor, né? Mas agora eu vou colocar uma outra matriz aqui para você, bem legal. Também com alguns números aleatórios, mas não tanto. Fazer o determinante dessa segunda matriz aí é a mesma coisa. Tá? Fazer a matriz é a mesma coisa, a mesma regra. Só que nota que ela é aleatória, só que não tanto. Né? Por que não tanto? O que ela tem em comum? Aliás, o que ela tem de incrível? Nem precisa olhar para a matriz anterior ali. Só olha para ela aqui embaixo. O que ela tem de incrível? Tá vendo que essa linha aqui e essa primeira linha aqui e essa outra linha aqui são iguais? Tá vendo? Pode pôr lá no... tenta lá com o Wolfram, ou se você
não tem nada para fazer, o que eu duvido. Você pode também calcular aí por qualquer método, assim como aquele que eu acabei de mostrar. Você vai perceber que o determinante dessa matriz é zero. De regra geral, toda vez que você tiver duas linhas iguais ou duas colunas iguais numa matriz, o determinante vai ser zero. Tá bom? Mas agora vamos voltar aqui para essa. Então, ó, guarda na caixa de ferramenta. Eu sei que o que o Glaucio está falando, né? É uma coisa que você possa estar se perguntando, né? Mas veja bem. Então, olha só. Guarda essa informação. Ó. Duas linhas ou duas colunas iguais é igual a zero. Mas vamos voltar agora para essa primeira matriz. Se eu pegar, vamos selecionar isso aqui, adoro essas modernidades, vamos jogar isso para cá e vou selecionar isso aqui, jogar para cima e vou voltar lá e peguei e joguei para cá. Fechou. O que eu fiz ali? Eu simplesmente troquei duas linhas. Atenção, senhoritas e senhores. Eu só permutei duas linhas. Continua a mesma matriz, só permutei duas linhas. Tá? Pode fazer aí, ou pode acreditar em mim. Mas lembra qual que era o determinante de antes? Eu escondi aqui. Antes era menos 3. Se você permutar duas linhas e recalcular o determinante, o valor que vai... Opa, só deixa eu retornar aqui. O valor desse novo determinante agora é mais 3. Percebeu que quando eu permutei duas linhas, o determinante mudou de sinal? Percebeu, né? Mudou de sinal, né? Você pode fazer aí. Você vai chegar a essa constatação muito rápido. E daí, né? E daí que você acabou de ter uma aula aí, que foi muito legal, né? Que falava sobre funções que mudavam de sinal quando você trocava a posição dos elétrons. Então, teve um outro cara muito inteligente que desenvolveu um método algébrico para criar funções de onda para átomos multieletrônicos, que se chama Slater, e ele conseguiu uma forma muito prática de chegar a uma função de onda antissimétrica. Porque lembra lá que eu acabei de falar, qual que é o grande barato da função de onda antissimétrica? Ela, quando for pegar a nível molecular, eu vou perceber que ela é a que minimiza a energia do sistema. Aqui ainda estou falando em átomo, estou falando que eu tenho duas possibilidades de função de onda, uma simétrica e uma antissimétrica, e o Wolfgang Pauli, que cunhou o sexto postulado da mecânica quântica, fala que uma função de onda antissimétrica é aquela que é a mais adequada para representar o meu sistema de muitos elétrons. E a função de onda antissimétrica tem uma propriedade de que quando eu permuto a posição de dois elétrons, há uma troca do sinal da função. Foi a prova algébrica que eu fiz ainda para vocês no finalzinho do último vídeo. Então, troca de dois elétrons, eu mudo o sinal da função. O Slater criou uma sistemática de construir funções de onda multieletrônicas a partir do determinante de Slater. O determinante de Slater é o determinante de uma matriz
que tem a propriedade de trocar de sinal quando eu permuto duas colunas ou duas linhas. Também isso vai ser válido para colunas, tá? Então, sacou? Então, eu vou agora eu posso escrever uma função de onda multieletrônica como um determinante, ou como primeiro parte de uma matriz, né? Para fazer um determinante eu preciso de uma matriz. Então vamos lá. Então, deixa eu só achar aqui, só um momento. Então aqui está o determinante de Slater para o átomo de hélio, tá? Aqui, ó, melhor. O determinante de Slater de uma maneira genérica, eu já chego lá para o hélio, né? Que é o nosso interesse de hoje. Então, complicado, né? Não, chega até a torcer a boca. Não, olha com calma, tá? Você vai construir uma matriz onde você vai elencar os elétrons em referência à parte orbital e à parte de spin. Tá? Primeira coisa que você precisa ter noção é quantos elétrons você tem. Para o átomo de L é 2, então o teu N é igual a 2. Eu vou colocar aqui em rosa, eu esqueci até de colocar um detalhe ali. N é igual a 2, então o teu psi vai até 2, né? Corta aqui o 2. Esse termo aqui antes é a constante de normalização, tá? Então é 1 sobre raiz quadrada de 2 fatorial. 2 vezes 1 é 2, então 1 sobre a raiz quadrada de 2 é o fator de normalização. A função de onda vai continuar normalizada, finita, unívoca, contínua, bem como suas primeiras derivadas, né? Só para lembrar. E aí que tem aqui a expressão do determinante. Então, olhando para cá, ó, com calma, olha com calma. O que eu tenho aqui é a representação dos spin orbitais. Você vai colocar cada elétron, se você tem 2 elétrons, cada elétron ocupa uma linha, tá? Então, elétron 1, primeira linha, elétron 2, segunda linha e sucessivamente. Então, aqui tem a Φ1 do elétron 1, alfa 1, tá? Ou seja, é para representar o elétron com spin up do orbital 1s. Aí a próxima possibilidade é você coloca também o elétron num orbital 1s, só que com spin beta. E aí você vai fazendo isso para os n elétrons que você tem. Aliás, para os m, você vai ter... Note que agora apareceu uma nova letra, né? Você tem n elétrons, mas tem m... O que é esse 1zinho aqui embaixo, né? Deixa eu só colocar uma outra cor aqui para você conseguir entender o que eu estou falando. Ó. Esse número 1 é a quantidade de orbitais, tá? O M de Maria, aqui M, ele pode assumir alguns valores. Deixa eu pegar aqui isso que eu esqueci de colocar. Ele vai assumir N sobre 2 quando N for par. E ele vai assumir valores. Agora eu vou colocar aqui. M tem que ser igual a N mais 1 sobre 2 quando... Eu sei que minha letra é feia. N for ímpar. Então aproveita e escreve isso aí no teu caderno. Isso vai ser importante logo para o exercício. Então, o N, o que é? O número de elétrons. Tem 2. 2 é par. Então, o meu M é igual a 2 sobre 2 é igual a 1. Isso quer dizer que eu vou ter até os orbitais 1s ocupados. Sacou? Porque, entendeu? Desculpe. Porque o valor que M é 1, né? Ou seja, o 1 é esse valorzinho aqui. Esse valor aqui, ó. Né? Então, deixa eu colocar aqui em verde lima lá. Número 1 aqui e número 1. Se eu tivesse mais elétrons,
Isso indicaria que vai até m valores. Né? Por exemplo, se eu tivesse 4 elétrons, o meu n, então, é 4 dividido por 2, o meu m vai igual a 2. Então, eu teria que ter aqui psi1, psi1, alfa, phi1, alfa 1, phi1, beta 1, e aí também tinha que fazer alfa e beta novamente para phi2. Ou seja, já estaria. Que 4 elétrons vai estar em que configuração? Um S2 já vai ter ido, vai estar no 2S. Então você tem que construir também os spin orbitais para a parte espacial 2S e para a parte de spin, por isso spin orbitais. Né? Então isso é para primeiro elétron. Quantos elétrons você tem? Nesse segundo exemplo, se fosse 4 elétrons, então você teria mais 4 linhas. Só que aqui, no nosso caso, é só 2. Né? Então, eu vou ter tendo por aqui uma matriz. Então, eu vou aumentar a quantidade de elétrons, então eu vou ter que aumentar a quantidade de orbitais com as possibilidades. Por quê? Porque está tudo sobreposto. Alfa, beta. As partículas, elas são indistinguíveis. Quem disse que aquele primeiro elétron precisa estar num S com um spin up? Ele pode estar com spin down, ele pode estar no 2S com spin up e com spin down. Mas aí eu tenho mais elétrons, então eu tenho que contabilizar todas essas possibilidades. Tá entendendo? Porque volta na aula anterior se está com dúvida. As coisas estão sobrepostas, a função de onda tem que contemplar todas as possibilidades. E aqui vai ser igual, por isso que eu vou criar uma matriz. Essa matriz vai ficar aumentando tanto em linhas quanto em colunas, quanto a quantidade de elétrons. Então, isso quer dizer que um átomo aí, por exemplo, neônio, neônio 18, argônio 18 elétrons, deixa eu pegar uma tabela periódica aqui para não falar bobeira. Cadê minha tabela periódica? Argônio 18 elétrons, exato. O argônio, minha tela sumiu aqui. O argônio necessariamente vai ter 18 linhas por 18 colunas. E aí você vai ter que fazer uma matriz, um determinante 18 por 18. Fica grande a coisa, né? Mas calma, a gente não vai fazer tudo isso, tá? Mas é só para você ter uma ideia. Vamos lá. Então, beleza, você pegou a ideia se a gente tem n igual a 2, porque eu estou falando de quem? Do hélio. N igual a 2, o meu m vai até 1, né? Então, eu vou ter uma matriz 2 por 2, e agora sim vai o determinante, né, respectivo. Então, o primeiro elétron do átomo de hélio pode estar, representado aqui, um S, o primeiro elétron 1s, alfa, e o primeiro elétron tem que estar no orbital 1s, mas com a possibilidade de ser beta. O segundo elétron é a segunda linha. Então, o segundo elétron, pessoal, entre parênteses 2 ali, o segundo elétron tem que necessariamente estar num orbital 1s, com spin alfa, e o segundo elétron também pode estar no orbital S com o spin beta. Aí, matriz 2 por 2 você sabe fazer? Claro que sabe, o Glaucio Regis te lembrou. Faz esse produto aqui em vermelho menos o produto em verde. Fechou? Você tem a resposta disso nessa segunda linha aqui. Então, isso daqui é o teu determinante. Tá? E aqui nessa terceira linha eu deixei em evidência 1s1, 1s2, que é um termo em comum, e abre colchetes e só deixa a parte do spin em evidência. Tá? Então, assim eu construo essa daqui. O que é isso? Essa é a função, esse é o psi de 1 e 2 para 2 elétrons que seja antissimétrica. Tá? Essa é a função de onda antissimétrica do hélio. Então agora eu já consigo construir, né, uma função de onda que seja antissimétrica. E aí que vem a ideia. Agora você já sabe que quando eu permutar, se eu
permutar essas duas linhas, o que vai acontecer com o determinante? Vai mudar de sinal. A função vai mudar. O determinante é igual à minha função, então a minha função muda o sinal. E aí eu tenho uma função de onda antissimétrica. Agora veja esse caso aqui, esse exemplo aqui, mais um, e aí a gente já termina. Mas hoje é legal, né? Hoje, claro que é. Aqui, ó. Mais um aqui, pronto. Vamos fazer a função de onda, e agora vai ser legal. Vamos pegar o átomo de lítio, que tem 3 elétrons, mas vamos fazer de conta que eu tivesse esses elétrons tudo em orbital do tipo S. Construir aquele determinante, né? Mas aqui, ó, numa situação específica onde eu vou forçar com que todos estejam em orbitais 1s. Todos o que? Os elétrons. Só para ver uma consequência legal. Vou aqui construir o determinante. Shazam! Tá aqui, né? Maravilha. Tá aqui o determinante de Slater da função de... o determinante de Slater de um sistema que tenha 3 elétrons e que está todo mundo em orbital 1s. Tá? Note que, claro, vai ser uma matriz 3x3 e essa coisinha específica que eu fiz, que eu forcei aí, é capciosa, porque olha bem, eu fui colocando um S com orbital 1s, o primeiro elétron no orbital 1s alfa, aí novamente esse cara pode estar no estado beta e mais uma vez no estado alfa, por causa que eu estou forçando com que existam todos esses 3 elétrons tem que ficar em 3 orbitais do tipo 1s, né? O que não é verdadeiro, né? O que eu acabei de mostrar ali é que você daí deveria aqui começar o 2, né? 2s, aí esse cara poderia ser o alfa. Mas se eu enfiar todo mundo num orbital 1s, que a gente sabe que é uma agressão, né? Agressão a quem? E a quê? Ao princípio da exclusão de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli fala assim, ó, não pode ter mais que 2 elétrons num orbital. Por quê? Compara a primeira coluna com a terceira coluna. O que elas têm de incrível? Ó, olha lá, vai olhando termo a termo. Elas não são iguais? O que acontece com o determinante quando eu tenho 2 linhas ou 2 colunas que são iguais? Que foi o início da aula de hoje. O que tem de incrível nisso? O que acontece com o determinante? Ele fica igual a 0. Então, o fato de eu ter que colocar 3 elétrons em orbitais 1s faz com que o determinante da minha função de onda vire 0. E aí já era. Babau, eu não tenho um estado fisicamente aceitável. É por causa disso que o princípio da exclusão de Pauli fala para você que só pode ter 2 elétrons. Também é o fato de que a magnitude da componente Z do momento angular intrínseco só tem 2 possibilidades, né? E aí as relações de comutação e permutação permitem que a função de onda fique ortogonal ou ortonormal, e também porque se eu enfiar mais um elétron ali, eu não vou ter uma função de onda antissimétrica, eu vou ter 0, né? Então, mas então como que eu faço o 2S1 ali, né? Porque é essa configuração, né? Lembra lá da configuração 1S2, 2S1. Aí eu preciso ter, isso daqui deveria ser tudo 2, 2, 2, 2, mas aí eu não é mais essa situação, porque a premissa era todos estejam em orbital 1S. Aí aqui não, aí aqui mudou o papo. Daí aqui eu não vou ter nenhuma coluna igual a ninguém, nem linha igual a ninguém, aí tá tranquilo. Então daí você não tem uma violação, tá entendendo? Então hoje você aprendeu por que não pode, e isso também vai cair naquela ideia, né, de por que eu não posso ter 2
elétrons com os 4 números quânticos iguais. Também vai acontecer isso. A minha função de eu vou ter ali colunas ou linhas que vão ser iguais. E aí o meu determinante de Slater vai para o espaço. Então, é essa definição aí do fato do princípio da exclusão de Pauli, né? Que eu não posso ter mais de 2 elétrons no mesmo orbital. Né? Porque que lembra lá quando eu mostrei o determinante? Calma aí, né? Quando eu mostrei o determinante, eu justamente enfatizei essa coisa que eu esqueci de colocar. O que é o M, né? Esses valores aqui que eu estou rabiscando, ou seja, a quantidade de orbitais. Né? Então, ali é em proporção à quantidade de elétrons, justamente M vai crescendo para os elétrons sendo encaixados, né, elencados em orbitais de maior energia, né? Beleza, vamos para o desafio dessa semana, né? Vamos para a atividade dessa semana, atividade que vai ajudar a compor uma nota aí para vocês, que é óbvio que eu vou cobrar algo nesse sentido, né? Vamos lá. Eu vou até escrever aqui, vou fazer mais um Shazam, só um pouquinho. Aqui, ó. O primeiro estado excitado do átomo de hélio pode ser escrito pela configuração. Qual é a configuração? Né? Qual é a configuração do primeiro estado excitado do hélio? Muito fácil, né? Então, eu tenho 1s1, 2s1. Né? Por quê? Porque eu tive a promoção de um elétron do orbital 1s para o 2s. É um estado excitado. Né? E perdoem esse meu editor de texto, ele fica meio estranho quando eu coloco um acento. Então, tem 4 diferentes orientações de spin que são consistentes com essa notação. Eu vou colocar elas aqui para você, quer ver? Aqui, ó. As 4 notações de spin estão representadas aqui. Note que eu tenho os 2 orbitais, as energias dos 2 orbitais, né? 1s e 2s. E aí eu tenho 4 possibilidades de elencar esses elétrons. Então, vou dar up, né? Down, up. Vou deixar fazer uma balaca aqui para ficar bonito. Então, essa é uma possibilidade, onde um elétron está para baixo e outro para cima. Os 2 podem estar para baixo. Aí eu tenho que pegar o inverso, né? Os 2 para cima. E aí, um para cima e outro para baixo. Percebe que são 4 combinações diferentes. Né? Então, fica aí a tarefa para ser entregue até dia 25 de junho. Eu quero que você escreva os 4 determinantes de Slater, né? As 4 funções determinantais, pode fazer já todo o determinante, ou pelo menos uma matriz ou determinante, tanto faz. Aliás, faz os 2, faz tanto a matriz para cada um desses estados e daí faz o determinante de Slater para eles, de cada um desses 4 estados, beleza? Espero que tenham aproveitado, se cuidem e até mais.